Olá, olá, olá. Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje a gente tem uma live super diferente. Já perceberam pelo meu cenário, né? Eu montei um cenário aqui com algumas obras do César Brito, que a gente vai conversar sobre arte, e algumas fridas, algumas peças minhas aqui, que eu vou me mexendo para vocês é, conhecer. Mas hoje a gente vai fazer uma live que a gente não vai falar de direito, nós não vamos falar de medida provisória, a gente não vai falar das alterações do contrato de trabalho, a gente vai procurar não falar da política, embora o César seja uma pessoa assim, que não falar de política com ele é quase que impossível, é tão bom que eu já estou pensando que uma hora vai ser pouco. Mas a gente vai falar, a nossa live hoje vai ser o seguinte: como que a arte pode contribuir para esses momentos de isolamento social e como que ele está vivendo a partir da arte esse isolamento social. E eu vou falar um pouco também da minha experiência. Então eu vou ver se o César já entrou aqui. Eu vou ver se o nosso César já entrou. Então, vamos esperar o César entrar. César é um advogado, acho que conhecido aí, quem é do ramo jurídico. Ele foi o primeiro advogado trabalhista a assumir o Conselho Federal da OAB e depois pessoas brilhantes, né, continuaram. Mas o César, ele é um humanista, é um advogado que tem um trabalho maravilhoso, mas ele é poeta. O César é poeta, o César tem peças de arte fantástica e o César é uma pessoa que realmente vale a pena a gente conversar e uma hora vai ser pouco. Deixa eu ver se ele está aqui, se eu consigo achar. Ai, o César ainda não entrou. Ah, tá aqui, ó. César está entrando. E a gente resolveu fazer essa live assim, diferente. Eu Ei, montei um cenário para isso. Olá, amigo querido de muitas décadas, né? A é gente nem... verdade, Benedito. Como é que você está? Estou bem nesse tempo de pandemia, é um tempo de muita reflexão, muito trabalho, né? Nós trabalhamos muito. Muito. Estou aproveitando para concluir a parte editorial do livro que eu escrevi agora. O nome é Candangos, Traços de Brasília, Ai, que e estou só maravilha. concluindo agora os aspectos finais, que na verdade a ideia era fazer um musical para comemorar os 60 anos de Brasília. Mas aí a pandemia impediu que tivéssemos ensaios e tudo, e terminou não tendo. Então estou aproveitando para concluir. E o outro, coisa de maluco, você que é um artista nata, e você vê que a quantidade de quadros que você está produzindo, o último que você mandou, me mostrou, que foi aquelas mandalas De de Frida. Frida Kahlo, que eu mostrei a Ele todo nem mundo cabe aqui apaixonado de por tão ele. grande que ele é, mas eu só tenho pintado Frida, ó. Bom, gente, quem está chegando agora, eu acho que o César Brito dispensa apresentação. Vocês talvez não conheçam, nem todos, talvez não conheçam o lado do César, mas o César ele escreveu, dentre outros, olha, Luzes Luísas, Luísas Brasil Escravista, Mulheres que ousaram escolher, Fiz-me advogado na luta, caminhadas, 140 curtidas, um lugar longe do mundo, não é tempo para silêncios. E esses livros deles, eu não sei se vocês conseguem ver, eu montei um cenário com algumas obras dele que eu tenho, eu acho que todas eu tenho, inclusive o primeiro eu tenho, que eu me encantei pela capa. E ao contrário, as pessoas me pedem para eu fazer uma capa antes de escrever. O livro do César, acho que isso deve ter mais de 20 anos. Quando eu vi a capa, eu me encantei tanto pela capa que aí eu pintei a capa do livro dele, que é um convento Gostei. maravilhoso. Mas então, o César, gente, como eu, é advogado. Mas o César foi presidente do Conselho Federal da OAB e o primeiro advogado trabalhista
que assume esse patamar na advocacia trabalhista e um humanista de primeira linha. E eu me lembro, César, que na conferência da OAB que você presidiu, a abertura foi uma peça de teatro que você escreveu. E isso está na nossa memória. Então, gente, eu apresento para vocês o César, poeta, o César, escritor, autor de diversas obras. E hoje a gente não vai falar de política, né, César? Vamos tentar. Não Claro, vamos falar da claro. Maria do Rosário, que ele é advogado da Maria do Rosário. Não vamos falar das MPs. Nós vamos tentar falar o seguinte: e vamos tentar fazer com que essa nossa live, César, possa ajudar outras pessoas, porque eu acho que esse é o nosso papel na vida. O que eu posso fazer que pode tornar a vida de outras pessoas um pouquinho melhor, um pouquinho mais branda e um pouquinho mais serena? E aí a pergunta que eu quero fazer a você: a arte, a sua arte, através das letras, ela abranda, ela ameniza esse isolamento social. E outra coisa, esse isolamento social, ele é criativo para você? Benizete, primeiro agradecer o convite, agradecer esse belíssimo cenário típico seu, e compreendo, sempre compreendi, Benizete, que a arte não nasce quando nós traçamos as primeiras pinceladas, tampouco nós Saudações portugárias. Em escrevemos. português, ó, Amaro Jorge falou que vai entrar. Tudo bom. A arte nasce quando ela se acasala com o olhar cúmplice do intérprete. Aí é que nasce a arte. Fora isso, é um amontoado de palavras, são tintas que nós misturamos. Para ela nascer, é preciso a cumplicidade da outra pessoa. E, e quando você tem essa sensibilidade, e aí você fez, como você bem colocou, a inversão de uma lógica artística, que foi o meu primeiro livro, Nos Alpenes da Vida, e você ter feito o quadro. E esse quadro está na minha sala, você bem conhece, na minha sala, que eu coloco as capas dos meus livros. Então, oficialmente, a capa do meu livro é o seu quadro, não o outro. E eu apresento a Porque todo houve mundo isso, um porque lugar que ficou você tudo nunca igual. disse onde é que era, mas eu descobri quando você nos levou lá. Exatamente. O, mas eu sempre falo que o advogado é o poeta do processo. Porque às vezes as pessoas perguntam: você é mais advogado? Você é mais escritor? Eu digo, não, o advogado é o poeta do processo porque ele tem a função de contar a É, história que pulsa escondida naqueles amontoados de páginas monótonas. Nós somos contadores de causa. A é. gente tem que contar a história para convencer as pessoas. E tem que sensibilizar, e isso é poesia. Então, por isso que eu gosto muito de falar que a sustentação oral é a última vez que nós falamos. Então, a poesia faz parte da história, da própria história de quem cuida e que gosta da palavra. A Academia Brasileira de Letras é fundada por advogados e advogadas, no começo, na sua origem. Né? Primeiro advogados, porque o machismo só fez com que tivesse a primeira mulher anos depois, né? Quase agora, no século XX, no final do século XX. A gente tem na poesia e no escrever razões na nossa vida. Os jornalistas primeiro eram advogados e advogadas, então acho que esse jogo, a palavra faz parte da nossa história. E quando a palavra é alinhada, e aí você leva mais vantagem do que eu, porque você, além da palavra, além da poesia, você ainda tem a escrita para reproduzir essas coisas, aí eu só posso dizer que tem uma inveja nata dos poetas quando encontra uma musa na sua frente. É. Eu hoje, inclusive, é curioso, César, esse período eu gosto muito de pintar casario. Mas eu, nesse período, eu tenho pintado muito Frida. Não está aqui o último quadro que eu fiz, que é uma mandala só de Frida, mas ele é muito grande, ele não coube aqui. Eu tenho aqui uma mulher meditando, e aqui em cima eu tenho algumas Fridas, umas pequenas, umas grandes, do lado do teu livro. E eu não consigo botar rosto na Frida. Hoje eu ia botar uma flor no cabelo, mas eu acabei não achando uma natural. Mas eu estou aqui bem colorida. Eu estou de Frida. Vi que a nossa presidente Alessandra, é lindíssima, que é apaixonada pela Frida, entrou aí. Alguns colegas também. Eu estou de Frida, super colorida, deu para perceber. Porque eu queria entrar nesse cenário. E eu, César, eu não consigo pintar a Frida com o rosto.
E eu não sei por quê. Mas eu acho que é porque todos nós podemos ser Frida. Nós todos somos Frida um momento ou outro, né? E a arte, eu não sei se com você acontece isso, um quadro, e aí eu queria que você me respondesse, é uma curiosidade que eu tenho, que eu pergunto sempre aos artistas. Um quadro é como um livro. Eu também tenho algumas coisas escritas assim, e eles não, eles têm vida própria, têm vontade própria e têm gênio. São geniosos. Só ficam prontos quando querem e do jeito que querem. Eu, você Hum. concorda comigo? A primeira vez que eu vi sobre isso foi uma entrevista de Jorge Amado. Eu sou muito apaixonado por Jorge Amado porque eu sou um nordestino assumido. E eu acho que ninguém reproduziu bem a vida do Nordeste, do interior do Nordeste, do que Jorge Amado, principalmente na região do Cacau. E alguns livros deles passando por minha terra, já que ele morou também em Sergipe, né? Tieta, Tieta do Agreste chega a ser filmada ali na fronteira. Teresa Batista Cansada de Guerra passa também lá em Sergipe. Então, eu sempre gostei muito de Jorge Amado. E aí, Jorge Amado disse isso, que quando ele escreve, os personagens ganham vida própria. Eu achava isso estranho, até que eu comecei a escrever. Quando eu escrevi meu primeiro romance, que é Um Lugar Longe do Mundo, eu ficava surpreso como os personagens se rebelavam contra mim mesmo. O personagem principal do livro não era inicialmente o meu personagem. Esse aqui, por Ele se acaso? tornou, exatamente, que é uma obra, Essa essa capa é capa a daí, segunda, né? esse é de Gênio Augusto. Ah, Gênio Augusto, ele foi um grande artista sergipano e foi morar no Rio, ou na Bahia. Ele é chamado Sergipo Baiano, porque ele entra naquele movimento com Caribé, Portinari, ah, Jorge Amado. Então, algumas capas de livros de Jorge Amado foi feito por ele. E eu conheci, e na escolha dessa capa de livro, ele também me ajudou. Então, daí mais uma identificação com Jorge Amado. Claro que ele tem um talento insuperável, né? Mas tem outro quando ele casado com Zé Lagadai faz anarquista, graças a Deus, e eu sou muito simpático à ideia libertária. Então você vê ela que. também é Mas acho que fantástica, igual a ele. Ela é muito é, fantástica também. e você vê ele falava que os personagens ganham vida. Teve uma vez eu estava escrevendo, acho que foi nesse livro, no avião, e eu escrevo muito no avião. Aí eu comecei a chorar. Aí alguém estava me falando, por que você está chorando? Não, porque o personagem está brigando comigo aqui. E eu me emocionei com o texto. E é desse livro, esse trecho, que quase todo mundo que lê chora. Então foi o personagem que chorou, que causou a emoção. Então não foi a. E agora, quando eu vou escrever, aí nas minhas petições, eu brinco que baixa um caboclo em mim, um caboclo de advogado. Porque sempre a petição sai diferente do que eu penso fazer. Então, eu acho que esse mundo, talvez seja porque as palavras são soltas e a gente só se apropria temporariamente dela. É, Uma vez apropriada, transformado em livro ou em peça, ela ganha mundo, né? Ela ganha sua própria ganha história. mundo. É uma Eu coisa louca. É uma coisa louca a não obra de pertence arte. ao mundo. Eu sinto a Uma vez, mesma coisa no e pincel. E quando é começa a pintar. impressionante, César, que eu digo assim: eu agora vou pintar esse casario. Aí eu tenho aqui um mini ateliê, que eu estou virado ao contrário, e eu ponho assim várias coisas que eu pensei que eu quero pintar. E ponho ali várias coisas que eu quero pintar. Na hora, ou no dia que eu começo a pintar, não é aquilo que eu imaginei uma semana antes, 2 semanas atrás. A Alessandra está falando aí. Nós bem sabemos. Pois é, não sei, algum caboclo pintador se aproxima. E aí, César, quando eu vejo, eu ia pintar um casario todo com linhas mais definidas, e aí eu não consigo pintar aquele casario. Eu tenho vontade de pintar uma Frida, uma flor. De fato, a obra de arte tem uma vida própria e eu digo que ela é geniosa também, muito geniosa, porque às vezes não fica pronto quando a gente quer, é só quando ela quer. Mas, César, me conta a sua experiência da arte nesse momento de isolamento social, de falta de abraços.
de saudade das pessoas queridas. Nós estamos sentindo muita falta das nossas famílias, dos nossos afetos, dos nossos pares mesmo, da Abrate, da militância, que a gente estava pelo menos 4, 5 vezes por ano, todo mundo junto, né? Naquela alegria nossa que é peculiar da advocacia trabalhista. E isso está fazendo muita falta, né? Você drena isso Eu na arte? veja, Benedito, pessoalmente não me julgo um poeta, eu não tenho o talento de um poeta, eu não me julgo um poeta, mas eu me julgo um cronista. Eu comecei a escrever com crônicas semanais. Tem 2 livros que são de crônicas, Caminhadas nos Alpenes da Vida, e agora essas crônicas mais políticas, que foi o último livro, Não é Tempo para Silêncios. E tá. E eu escrevo crônica, tá aí também. Você vê que são todas artes, Estão né? todos aqui, não há tempo para silêncio. Eu destaquei ele aqui bem grande. Então, está lá o Está aqui Caminhadas, em cima, estou não há vendo. tempo para silêncio. Eu botei ali que é para ver se todo mundo consegue ver. Deixa eu ver. Ali, ele ali, ó. Ó. Que esse aqui. Não, ele está Esse atrás de mim. Ali, ó. não é tempo para Não, silêncio. ele está Pois ali bem, atrás. Eu botei num lugar, mas ele não está aparecendo. então veja bem, Benizete, Ele como está eu sou um aqui, ó. cronista e eu me vi um cronista, você já me viu falando publicamente, e minhas falas são falas de cronista. Ah, são. Eu preciso do ambiente, eu decido o que eu vou falar, o mote das minhas palestras é decidida alguns minutos antes, É, porque eu gosto da ambiência, a ambiência que me influencia, o toque, o olhar das pessoas, o que ela fala, isso para mim é meu alimento artístico. Porque, na verdade, eu não estou escrevendo, eu estou retratando o que as pessoas fazem, escrevem. Por isso que eu sou um cronista. Eu não crio, eu reproduzo o que as pessoas pensam. Eu pego essas palavras soltas e transformo em textos. Mas a propriedade são das pessoas, não são propriedades minhas. Eu sou ajuntador, um ajuntador de palavras. Então, se eu sou um ajuntador de palavras, do que as pessoas produzem e que fazem, faz uma falta danada não ter essas pessoas. mas Faz uma falta mas danada se não não ter essa souber, reação. se não souber juntar também, né? A gente está sem matéria-prima aí nesse campo do. Enfim, não é falta de matéria-prima da questão jurídica, porque nós estamos em grande efervescência. Claro. Eu acredito que você, assim como eu, estamos trabalhando muito mais. Estamos tendo que dar conta aí de ler todas essas notícias, essas novidades, essas MPs. Eu ainda tenho também as aulas, né, a vida acadêmica que também estamos nos reinventando. Mas, e a brecha que a gente tem quando a gente não pode sair para estar presencialmente, materialmente com os amigos, e isso está fazendo muita falta. Eu estou sentindo muita falta dos meus pares, da minha família, dos meus amigos, até dos nossos embates, né, nos centros nos nossos congressos, nas nossas plenárias. Mas esses momentos assim que a gente não consegue estar com as pessoas, você canaliza para a escrita, porque eu canalizo um pouco para a arte. Quando eu não, É, quando eu não estou surtada. mas eu tinha concluído falando em projeto como o tempo, a forma termina sendo o inspirador. O cenário é inspirador, tudo é inspirador. Nós vivemos num tempo de pandemia em que a solidariedade passa a ser a linguagem que as pessoas precisam, o amor superando o ódio. É. Acho que pela carência de afeto, de afeto das pessoas, dos olhares das pessoas, você percebe como lhe faz falta. E aí eu comecei a escrever, eu chamo alguns livros de uma parábolas. Já fiz 13 parábolas para depois fazer a publicação. O nome é Parábolas de Emanuel, Jaci e Oxalá. Aí eu estou pegando as 3 grandes religiões Emanuel brasileiras. seria o mentor espiritual de Chico Xavier, um dos mentores. Eu escrevi, ou não Também, tem ele é nada a ver com ele. tem uma das crônicas, mas Emanuel eu colocando como sinônimo uma das palavras que pode ser de Jesus, um dos nomes de Ah, Jesus. tá. Jaci, porque é a deusa indígena da lua. E Oxalá, que é um dos orixás, que também
uma das versões seria o próprio Jesus, no sincretismo religioso. Então, eu estou colocando o diálogo dos três, e recebendo visitas de Maomé, também já recebi a visita de Emmanuel, que foi o que aumentou de Chico Xavier. Então, mostrando que as religiões têm muito mais em comum. Todas pregam amor. Quem faz o desvirtuamento são as pessoas humanas. Então, aí eu coloco uma das crônicas, é a visita de Santa Bárbara, que é Imanjá, você vai colocando algum, então, mostrando como eles pensam sobre determinado assunto. O espírito está presente em todas as religiões. O espírito faz parte de tudo. Por que nós não brigamos se nós pensamos as mesmas coisas? Aí, por que nós destruímos a natureza? Então, aí tem um capítulo falando sobre a natureza e como as religiões pensam sobre isso. Então, estou me divertindo muito porque eu acho que nós estamos precisando de muita espiritualidade. Mais espiritualidade do que rótulo religioso. Verdade. Mais espiritualidade. Então, eu tenho feito crônicas sobre isso, acho que eu vou publicar. E, ao mesmo tempo, estou escrevendo um livro de ficção. Como estaria o mundo daqui a mais ou menos 20 anos. Então, fazendo as coisas simultaneamente, ao mesmo tempo que eu estou no trabalho nas minhas crônicas. Você agora está Porque sem aeroporto para escrever. Você está escrevendo em qual aeroporto? Pois é, pois A é. Marluce está tendo, você está tendo tempo para a Marluce, porque os netos, eu acho que você não está conseguindo estar junto, tá? Não, uma das netas mora aqui Ah, e toda vez que eu estou escrevendo, preciso dar uma pausa, eu vou lá, busco, brinco com ela, fico brincando. A gente brinca muito de pega vovô. Pega vovô. Aí ela sai pegando, pega atrás é muito e é bom. muito bacana. E eu fico impressionado como essas crianças têm tecnologia, né? Elas sabem o que é no celular, o que é ao vivo e o que é gravado. A que não mora aqui comigo, tem 2 anos, completados agora, ela faz, ligue para vovô, ligue para vovó. Então ela sabe o que é ao vivo. Então, a tecnologia, quer dizer, essas crianças vão ser diferentes, já são diferentes. Já são diferentes. Esse mundo virtual virou presente, né? Já estão diferentes, já nasceram Virtualmente de forma diferente. diferente, já nasceram com outros objetivos. Agora, César, você acha que, por exemplo, as pessoas estão sofrendo muito, é um momento de muita reflexão. Nós não somos convidados, nós estamos sendo concitados, intimados a refletir e a fazer transformações na nossa vida. Nós estamos sendo concitados a rever nossos valores, porque o mundo é tão dinâmico que às vezes a gente quer, mas não consegue parar para ver. Não que a gente esteja parado, mas nós não estamos fazendo as mesmas coisas da forma como fazíamos. Então, nós temos um grande paradigma com esse isolamento social, com essa pandemia em nossas vidas. Histórico, nenhum de nós viveu isso, e cada um de nós está procurando na espiritualidade, nas obras, no estudo, no cinema, na arte, de um modo geral, passar por esse momento. A pergunta que eu te faço é: nós devemos simplesmente só passar por esse momento, ou com as suas reflexões de artista, nós temos que agregar valores para implementar mudanças individuais que deverão implementar as mudanças coletivas? Papo cabeça, papo cabeça. Mas a gente gosta desse papo cabeça. Eu acho que nós vamos sair melhores da crise do que entramos. O mundo estava muito cheio de ódio. Eu falava que as máscaras haviam caídas e as pessoas tinham abandonado as regras civilizatórias e externavam quem era homofóbico dizia que era homofóbico, quem era misógino dizia que era misógino, e racistas diziam que eram racistas. E por isso a intolerância com os imigrantes, a intolerância com as pessoas. Então o mundo estava num caminho muito ruim. A pandemia, que nos força a refletir sobre as nossas vidas, as grandes tragédias trazem reflexões. A Segunda Guerra Mundial traz reflexões. Quando caiu os prédios nos Estados Unidos, aqueles atentados, trazem reflexões. As grandes tragédias trazem reflexões sobre o porquê da vida. E os nossos porquês. Será que nossa vida está correta? Quando você se aproxima da morte, quando a morte se torna possível, quer dizer, a morte física se torna possível diante do nosso olhar, nós refletimos mais. É, Então, eu acho que dessa pandemia, nós vamos sair melhor, porque
o que parecia ser cafona, por exemplo, defender o Estado social, um Estado que se aproxime das pessoas, voltou a ser realidade. É, Até o SUS, a saúde universal para todos, é. voltou a ser uma realidade. E a vida vale mais do que o dinheiro. Voltou a ser realidade. Então, eu acho que nós vamos sair melhor. Serão novos valores. Valores, valores que vão revelar melhor a pessoa humana. Mas alguns não serão, alguns valores serão ainda difíceis de aceitação. Vou dar um exemplo meu. Eu estou aqui com a maior inveja do mundo de Amaro Jorge, porque ele disse que conheceu Jorge Amado, né? Então, e lá no Alemar, lá em Portugal, conheceu o meu escritor referência, e eu não conheci. Quem falou? Amaro Jorge aqui disse Ah, é. no site. Esse Tive o aí, prazer Amaro de Jorge conversar com Lindício, Jorge aí, ó. Amado em 1960, em Lisboa. Pô, aí está me trazendo um Amaro, sentimento estamos com de muita inveja. saudade, viu, Amaro? Ainda mais esse ano que nós não pudemos ir a Portugal, não tivemos o Jutra. Olha, Amaro, não sabes como estás a fazer falta, os nossos encontros calorosos, de muita conversa e muito banho. O, o, por isso que eu acho, sabe, voltando, nós vamos estar mais inspirados. E quando nós estamos amando mais amando a humanidade, amando mais as pessoas, as coisas simples do mundo, porque as coisas simples do mundo são as mais marcantes. Eu acho que isso inspira, faz mais produções artísticas. Nós não precisamos de muito para viver, né? Nós não precisamos de. Aliás, tem uma frase que popular, a sabedoria popular é muito bacana. Que assim, eu não conheço caixão com gaveta, nem mortalha com bolso. Então, esses momentos são muito reflexivos. Não adianta você ter nada material se não for destinado à pessoa humana. E eu acho, e isso nos inspira, né? É inspirador para cada um e cada uma de nós. Aliás, o artigo que estou publicando hoje traz uma música popular que é muito grande, é Se Aveste Não. Se Aveste Não. É aí que é a natureza das coisas. A natureza das coisas, as coisas acontecem, mas é preciso caminhar, é preciso dar o primeiro passo para que aconteça. Porque, tem um trecho da música de Flávio José, ele fala que pode acontecer tudo, acontecer nada, mas a gente tem que dar o primeiro passo, porque aí a lagarta já criou asa, então é preciso ter essa metamorfose, né? Para você, quando você caminha, você faz a mudança. E eu gosto muito de dizer, não se aveste não, a mudança vai chegar, desde que a gente tenha coragem de fazer a mudança e mudar em nós mesmos. E aí eu remeto a uma questionamento. Mudar é muito doloroso. Fazer transformações, se olhar, é muito doloroso. E a gente, nesse momento, nesse período, embora a gente esteja trabalhando muito, nós somos convertidos a nos olhar. E esse nos olhar, ele às vezes nos incomoda demais, porque a gente ver coisa que nós procuramos o tempo inteiro fugir delas, correr para não se olhar, porque ao se olhar, se constata, você tem que mudar. Né? É muito fácil você criticar o mundo, criticar a política, que é o que a gente faz o tempo inteiro, criticar as instituições, a governabilidade, a nossa legislação. De fato, nós somos um mundo de pessoas em caminhada, em perfeição. Então, obviamente, que nós não podemos ter instituições plenas, perfeitas. E isso, nesse momento, essas reflexões coletivas, institucionais, elas põem uma lente muito grande sobre nós mesmos. Nós estamos, a partir da lente coletiva, coletiva de pessoas e instituições, nós estamos nos olhando. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos contribuindo para mudar isso? É claro que a gente se faz essa pergunta todo dia, a gente busca fazer uma mudança, ainda que mudanças pontuais, mudanças pequenas, mas se cada um de nós fizermos pequenas mudanças, nós vamos ter grandes mudanças, nós vamos ter mudanças em comunidades e mudanças coletivas. E aí, César, você acha que nesses momentos a busca por uma reflexão através da arte, qualquer arte, ameniza essa nossa dor, a dor de se enxergar? O
que se enxergar dói. É. A palavra mudança, em si mesma, é uma palavra muito atraente, né? Sempre vai dizer, É, vamos fazer mudança, vamos fazer mudança. Mudar a nossa vida, mudar o governo, mudar não sei o quê. A mudança está na história do mundo. Se não houvesse a mudança, nós estaríamos vivendo na caverna. Quando alguém é, ousa buscar a luz da caverna e quis contar, inclusive, da luz, no conto do Homem da Caverna, foi muito estranho. Todo mundo rejeitou, porque. Mas ali mostra que a mudança ela tem duas derivações muito grandes. Você pode mudar evolutivamente, mas mudar involutivamente. Então, a mudança em si mesma, ela requer muito cuidado. Eu quero mudar, mas para melhor. Eu quero mudar para evoluir. Eu não quero é, mudar para trás. E mudar para. Você está numa democracia, muda. E é o fascismo é a evolução. Eu estou na democracia, mas eu aperfeiçoo os mecanismos de democracia direta. Aí é uma evolução. Então, eu mudar para ser uma pessoa melhor, eu mudar para não ser vingativo, eu mudar para amar mais as pessoas, são mudanças altamente positivas. E nesse sentido, a arte contribui. Porque a arte traz alegria, traz reflexão. É, é, a arte, mesmo aquela arte mais dura, ela traz uma reflexão. A proposta dela é você refletir sobre seus caminhos, que às vezes é apresentado no caminho duro. É a arte do choque anafilático. Você dá um choque nas pessoas. Pá! Tem poesias que são anafiláticas, tem quadros que são traz uma reflexão tão profunda que faz você cair na sua própria real para uma mudança evolutiva. Então, o mundo sem arte seria muito monótono, né? seria. Aliás, os humanos são muito ruins. Você veja Seria monótono. a grande experiência da Nilce da Silveira, que eu acho que é uma grande referência nas artes plásticas, não ela, mas ela revolucionou o tratamento psiquiátrico aqui no Rio de Janeiro, na Casa de Palmeiras, e ela é a grande referência nessa modificação através da arte. E aqueles internos, né, tidos como loucos, doentes psiquiátricos, eles começaram a expressar as suas angústias, as suas dores, a sua alma através da arte. E a arte, ela pode efetivamente salvar. Né? Então, e eram telas, são telas. Na época, tem inclusive um filme sobre ela, Nilce da Silveira, que é interpretado pela Glória Pires. Olha, gente, quem não assistiu esse filme, eu vou fazer propaganda aí. Eu Hoje eu estou recomendo, garota propaganda. É eu recomendo fantástico, também. porque mostra Eu também mostra recomendo. um movimento de arte e saúde, arte e ciência, que é do Brasil e que as pessoas normalmente não conhecem, a Nilce da Silveira. E é fantástico, porque ela curou muitos daqueles chamados de louco, que na época a gente sabe que nem era, né? Eram diversas loucuras, influências, etc. e tal, mas a arte pôde contribuir para amenizar, para alegrar e para botar para fora a expressão da loucura. Porque de loucura todos nós temos um pouco, né? A Alessandra falou, realmente a Frida refletiu isso, porque quando a Frida, ela começa a Alessandra a pintar só ela só se vê, ela pinta ela toda amarrada, quando ela usou colete, que ela sofre o acidente, ela consegue só pintar. E ela bota aquelas cores como reproduzindo, botando para fora as angústias dos relacionamentos afetivos dela com o marido. Mas a Frida é uma pessoa que ficou muitos anos na cama e ela pinta ela, depois ela acaba se superando e ficando na história mais do que o próprio marido Diego, né? É muito realmente interessante. A arte é muito interessante. E eu acho que a arte ela pode impedir que as pessoas enlouqueçam de vez. Eu acho que a expressão. Aliás, recomendar o filme que você falou, é fantástico, eu assisti também. Mas lembrar uma frase muito bacana de música, que é cantada por Rita Lee, por Vinícius, por Toquinho, Ney Mato Grosso. É louco é quem me diz e não é Não é feliz. feliz. Olha, a nossa presidente está Olha, aí, ó, presidente, eu sei que você gosta também, a gente tinha que fazer uma grande, digamos assim, um webinário só com os artistas da nossa área, né? Porque não tem só a pintura, nem letras, né? Nem crônicas. A gente tem pessoal que canta, tem um pessoal que escreve, nossa, tem muita coisa legal, e eu acho que o momento
é da gente tirar das nossas entranhas isso que a gente tem dentro. E, César, o que que você pode dizer de bom, de esperança, de coragem para as pessoas que estão sofrendo as penúrias materiais, para os nossos desempregados, sem a gente falar de política, para os nossos empregados, para aqueles que estão com angústias, que estão com dores, que perderam seus familiares, que estão com medo de perderem mais, que estão vivendo a angústia do momento. O momento é de angústia. Por mais que a gente tente, né? O que que você diz aí para as pessoas? Você que é essa pessoa tão humanista, tão corajoso na vida, defensor das grandes causas humanas. Só para registrar sobre ainda que você está falando de loucura, registrar um personagem sergipano que da loucura se transformou em uma das referências mundiais, que é Bispo do Rosário. Bispo do Rosário ficou em um asilo por mais de 50 anos e pegou daqueles materiais que eram jogados, transformando em arte. Então, o aprender a transformar o rejeitado, o desprezado em arte, é o que nós devemos. Se alguém que estava aprisionado consegue, por que nós não conseguimos, que temos todas as coisas no seu lado? Então, se eu vou dar um conselho para as pessoas, viva a vida. Viva a vida na sua plenitude. Não viva a vida pensando no amanhã, porque não há amanhã sem o hoje. Viva intensamente o seu hoje. E viver intensamente o hoje é viver olhando as pessoas que estão ao seu lado, olhando, compreendendo, interagindo com ela, porque não há amanhã sem o agora. Então, construa vivamente o agora. O amanhã é uma incógnita, Entre, adoro essa frase. O amanhã é uma incógnita. O amanhã é o hoje da gente, né? Foi o ontem. Então, tudo isso há uma relação muito grande. Eu sou muito apóstolo do hoje. Eu vivo intensamente o meu hoje, as 24 horas do meu hoje. Gosto tanto do meu hoje que eu só durmo 4 horas por dia, para curtir muito ele Quando eu acordado. crescer, quero ser igual a você. Eu estou sempre angustiada com o que virá a ser. Eu tenho angústias da nossa política, eu tenho angústias de como vai ser pós-pandemia com os nossos empregos, com os nossos trabalhadores. Eu tenho uma questão muito forte com o trabalhador. Tem vários alunos meus aí, eles sabem, há 15 anos eu ensino essa cadeira e eu falo sempre muito isso, eu levo muito essa reflexão. Vamos refletir sobre as questões sociais, porque direito do trabalho não o mundo do trabalho não é o direito do trabalho. O mundo do trabalho é muito amplo, são questões muito amplas. E, e a gente precisa estar sempre preocupado com o outro. E eu tenho sempre essa preocupação. Nesse momento, César, uma das coisas que mais me angustia é o que será o amanhã? E aí tem uma música, o que será o amanhã? Responda quem quiser. Pois é, mas eu devia ser um pouco mais confiante, Na não minha usar a vida, cigana, mas eu na posso minha usar a vida desse cigana para que ela ano, responda. Mas eu tenho sempre muita preocupação com esse amanhã, com esse monte de desempregado, com esses adoecidos, com essa mole que não está pensando, que simplesmente está. Eu vou usar uma expressão para significar o que está acontecendo. Está botando a máscara no pescoço, que começa com o nosso claro, presidente e vai até todo mundo. É, o escritório da gente, ele faz sempre uma reunião e escolhe o tema de cada ano. O desse ano foi a música de Chico, que apesar de Alessandra, dá você, licença. A nossa presidente, eu propus a ela para a gente fazer uma grande live com várias pessoas do nosso grupo, né, da Abrat, da Jutra, vocês aí de Brasília, falar só sobre arte, porque a gente está muito, muito saudoso de se encontrar. Aí eu respondi para ela que sim, mas cada um com sua taça de vinho, igual foi no aniversário de Newton. Aí ela falou que agora ela está tomando vinho e vendo a lua. E a próxima vai ser com vinho, né, César? a gente está Ordinário de chamando arte, agora, adorei. eu tenho um encontro de amigos que eu chamo de vinho conferência. A A gente gente tem sempre também, eu tenho também. abre, né? E, pô, mas falando da história ainda do escritório se reuniu, e o tema do escritório é essa música de Chico, que apesar de você, amanhã há de ser um novo dia.
Claro que tem que ter esperança do amanhã, do novo dia, mas o apesar de você significa o hoje. Apesar de você hoje, amanhã de ser um novo dia. Então eu tenho que derrotar no hoje, eu tenho que vencer no hoje, tenho que usar no hoje. O futuro que eu não quero pode ter sido hoje não lutado, pode ter sido a, a fala que eu não dei, o carinho que eu não fiz. Tudo isso precisa de uma ação absolutamente imediata. O hoje é fundamental. Ah, vou deixar para amanhã, vai deixar para amanhã. Aí alguém que não deixa ocupa seu espaço. Não há um espaço vazio no hoje. Não há espaço vazio nas construções da vida. Por isso que tem um livro era Roberto Freire, que era ele tinha um anárquico, ele dizia assim, ame de vexame. Ame! Tem que amar a vida, amar as pessoas, amar cada um agora, agora. E por isso que eu acho que o hoje Eu é o escrevi aí, olha, tempo. adorei. Ah, não, mas tá errado. É o futuro que eu não quero pode ser o hoje não lutado. Eu vou depois reescrever. O futuro que eu não quero pode ser o hoje não lutado. O hoje é que a gente tem que concentrar Exatamente. as forças, né? Gostei, Isso. César. Aliás, a palavra de hoje é unidade, né? Nós temos que ter muita unidade. Unidade dentro da pluralidade. Porque se tiver unidade na pluralidade, nós vamos ter verdades únicas. E verdades únicas já destruíram parte do planeta. Que a verdade única gera intolerância, intolerância religiosa, intolerância racial. Mas a unidade, reconhecendo a pluralidade, que o mundo é plural, que há vários sabores, há várias cores, há vários sonhares, vários gostares. Então, é fundamental a unidade de hoje. O hoje nós temos que estar unidos para não nos arrependermos do amanhã. Daí a frase que nós escolhemos. Apesar de você, apesar do hoje, Certo. apesar dos movimentos homofóbicos, racistas que crescem, apesar de tudo isso, amanhã é de ser um novo dia. Porque nós também, no hoje, estamos fazendo a reação. E foi isso que eu escrevi no último texto, quando eu falo que a lagarta criou asa, que é de Flávio José. Então, nós estamos ganhando, a democracia está ganhando asa de novo, está voando, está precisando voar e só pode voar quando foram várias borboletas com várias cores, vários objetivos, mas voando em busca da liberdade. Isso é hoje. Isso é hoje. E para a gente voar, para a gente reformatar, reprogramar essa nova sociedade mais justa, mais plural, mais igual, a gente precisa tirar esse lixo todo debaixo do tapete. O lixo da arrogância, o lixo da vaidade, o lixo desse egoísmo, o lixo do menosprezo pelo outro, pelos menos favorecidos da sorte, que é a grande mole brasileira, né? Não somos nós somos privilegiadíssimos, nós estamos num isolamento social, no conforto da nossa casa, todo conforto, comendo muito bem, trabalhando muito, óbvio, mas estamos em casa no maior conforto. Isso aí, creio eu, que somos 30% da população brasileira e talvez até menos. Então, César, para a gente construir essa sociedade mais justa, mais plural, mais igual, mais humanizada, e que a arte possa, né, florescer em todos os segmentos respeitosamente. A gente precisa tirar esse lixo todo debaixo do tapete. E a gente tem esse lixo na política aí. Não queria entrar nisso, não, mas é impossível. Mas aí eu vou falar, como eu falei muito do, do hoje e do amanhã, a gente não falou quase do passado, né? Aí nós falamos do direito à memória e à verdade. A A gente tem um memória é passado muito aí importante. doloroso, que quase que a gente Isso. volta para ele, sabe? O déjà vu. O passado não se põe, é claro, o passado não se põe embaixo do tapete. Por isso que é o direito à memória e à verdade. O passado tem que nos servir de lição. O passado tem que nos servir de guia, de referência para os caminhos que nós vamos traçar no hoje. Então, se nós tivemos experiências ruins, e o Brasil, né, nós sabemos que o Brasil é patrimonialista, o Brasil tem racismo estrutural, e é preciso acabar aquela, o Brasil é o paraíso racial. Não é.
Basta olhar o sistema carcerário, basta olhar onde está os analfabetismo, as casas que não têm esgoto, os salários que são pagos, para desmistificar qualquer uma dessas coisas. Então, tivemos um passado de muita repressão, um passado em que, aliás, um passado presente em que acha que trabalhador é coisa a ser apropriada pelo menor preço. Daí a última revisão, a reforma da Constituição, da CLT, que eu chamo hoje de consolidação das lesões trabalhistas. É, Daí, essa visão patrimonialista e estamos de escravista, deforma. quando se Estamos de ousou deforma. pensar, é, e ousou-se pensar, em plena pandemia, uma medida provisória, que os trabalhadores tinham que ficar em casa sem remuneração. Esse é É, o sonho da mentalidade escravista. O trabalhador teria que morrer em casa de fome ou morrer da doença saindo para é a trabalhar. Então, 927, claro inicialmente. que, claro que esse passado é muito importante como memória. E memória nos orientar ações do presente para que não repita. O futuro não pode ser uma repetição do passado. Aliás, já tem música dizendo isso, né? E aqui eu digo assim, que apesar de. Ainda pode lembrar, assim, apesar de tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Só se for da coisa boa. Viver como nossos pais que viviam na ditadura, viviam no machismo exagerado, assumido, Meu legalizado, pai foi não é preso esse político. o Meu sonho. pai foi preso político. Ele era vereador pelo Partido Comunista. E aí alguém, o Ricardo Fernandes coloca aqui, a receita para viver bem e o hoje não é minha, está em todas as religiões, que é amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Eu acho que é uma das frases que Jesus mais repete, amai uns aos outros, como eu sempre vos amei. A gente tem que querer ter para o outro o que queremos para nós. Isso é um exercício diário. Eu faço esse exercício diário. Quando acontece algum fato, se eu tivesse nessa situação, como é que eu faria? A gente tem que aprender a nos pôr no lugar da outra pessoa. Porque isso é advocacia. Quando você recebe Essa uma é a procuração, filosofia de você é Santo outra pessoa Agostinho. brigando por justiça. Essa está na Você tem obra que fazer. filosófica de Santo Agostinho. É. Então, mas isso, todas as espiritualidades falam isso, né? Claro. Compreenda o outro sendo o outro, sendo a outra pessoa. Então, esse é um exercício muito importante. As pessoas falam que eu sou muito conciliadora, mas é porque não é ser conciliadora. É você sempre pensar, pô, mas o que você faria? Eu não posso, você colocou muito bem, eu não posso pensar o outro pelas minhas condições. Eu faço parte de um pequeno Claro. segmento da sociedade brasileira. Como é que eu posso cobrar? Agora, o que eu posso, no meu sistema, compreendendo-se que a vida me deu mais do que o que eu tinha, não querendo dizer assim, o que o Vinícius dizia, a vida só se dá a quem se deu. Então, eu tenho que me dar também a vida. Se a vida me deu, eu tenho que me dar para as pessoas. Devolvido. E para mim, tudo que eu faço é muita missão. Se você for olhar todos os cargos que eu assumi na minha vida, foram cargos não remunerados, porque são cargos para mim de missão. Eu tenho que retribuir a tudo que a vida me dá constantemente. E eu faço e ela é como se fosse uma frase de Eu e a Vida. Eu vou pegar uma frase de Tim Maia. Eu e você, você e eu, juntinhos. Então, eu e a vida, nós andamos juntinhos, não há diferença. Eu e o outro, eu e a outra, temos que andar juntinhos, o tempo todo, junto e misturado, né? Mas, César, porque nós, eu digo assim, ainda que por um egoísmo absoluto, ser bom faz bem para a gente mesmo. Porque os sentimentos de revolta, de raiva, de revanchismo, de ciúme, enfim, toda essa gama de sentimentos negativos que nós temos, numa dose maior, numa dose menor, mas quando eles surgem em dado momento, nosso corpo físico padece muito, nossa energia ela cai muito, nós adoecemos, nós nos tornamos pessoas amargas. Ainda que por uma espécie de egoísmo, a gente buscar uma melhoria, né? Buscar uma reflexão, buscar se alijar daquilo que a gente já vai se incomodando e se colocar no lugar do outro, como você disse, ele é um exercício diário extremamente difícil de fazer, de implementar e de transformar.
Mas ainda que por uma questão extremamente egoísta, esses exercícios, esses movimentos internos, eles nos tornam uma pessoa melhor. E quando eu me torno uma pessoa melhor, é bom para mim mesmo. Quem ganha O sou eu Dalai mesmo. Lama, Então, numa perspectiva egoísta, é bom eu fazer esse movimento. Ah, mas se eu for usar essa métrica numa perspectiva coletiva, pequena ou grande, é melhor ainda. Porque se 3 ou 4 pessoas numa comunidade fizerem esse movimento de olhar para o outro se colocando no lugar dele, nós vamos fazer em ordem geométrica uma transformação que é o que a gente sonha, né? É o nosso sonho. Então, ainda que por egoísmo é uma coisa boa, mas é muito difícil. o, o benefício, o Dalai Lama, naquele livro Arte da Felicidade, Eu ele dá tenho. dois conselhos que eu acho muito bacana. Tenta, pronto, você Eu é leio, tá tudo fenomenal. aqui. Ele fala assim que a felicidade é revolucionária. Porque quando você está feliz, você irradia a felicidade. Você não dá, você deixa o carro passar na sua frente, você não buzina atrás, você não estressa as pessoas. Então a felicidade ela contamina. Quem está feliz está contaminando todo mundo. Quando você está sorrindo, as pessoas vão sorrir ao Com seu lado. certeza. Agora, ele dá um exemplo de busca de felicidade, dos vales que ele dá, que eu acho bacana. Ele fala que o ser humano tem uma tendência comparativa. Você se compara muito. O grande problema da infelicidade é você se comparar com quem tem mais do que você e não com quem tem menos do que você. Porque se você faz esse tipo de comparação, eu tenho um carro, mas meu vizinho tem dois. Aí você fica infeliz. Eu tenho uma. Meu vizinho tem não sei o quê. E você começa a se comparar com quem não tem, diz, poxa, mas eu tenho tão mais do que as pessoas. Então, esse é um exemplo de comparativo de se colocar no lado das outras pessoas, mas não as pessoas que têm mais do que você, porque aí é muito fácil. Mas é colocar, compreender-se que as outras pessoas não têm o que você tem, e que talvez seja a hora de você ser infeliz porque o outro tem mais, compreender que o outro também pode ser feliz porque tem menos, e você ajudar o outro compartilhando mais. Por isso que eu gosto do Dalai Lama e nessa lógica de que a felicidade ela é revolucionária. E eu tenho uma coisa que eu falo para mim mesmo, eu não sei se é defeito ou se é virtude. Eu não consigo, Vanessa, ter raiva das pessoas. Eu esqueço. Às vezes tem pessoas que estão ao meu lado, Também não tá tenho, conversando não. comigo, é. Aí eu digo, essa pessoa já me fez mal. Eu fico conversando com ela, tentando me lembrar o que foi, e não consigo me lembrar. Mas você é Passo uma qualquer alma já palavra. evoluída, você já é uma alma assim, com alguma evolução boa. Mas, César, isso é muito bom, porque é muito ruim você carregar rancor, raiva de coisas negativas. Por quê? Ah, A raiva, a mágoa, ela é uma pedra, ela é uma brasa que queima primeiro você. Você adoece das diversas doenças. Então, a mágoa, a raiva, o sentimento de rancor, de revanche, só faz mal a você mesmo. E é muito bom não ter. Mas você também é uma pessoa, realmente, eu nunca vi você falar mal, você reclamar. E você já foi muito atacado, porque quando você estava no Conselho, na presidência do Conselho Federal, você, por ser advogado trabalhista, por ser nordestino, eu me lembro, você sofreu muito. Mas também, César, só se atiram pedras em árvores que dão frutos. E quando essas dores nos chegam, e a gente tem o ciúme, às vezes a angústia das pessoas, ou porque a gente acha que a gente está projetado, mas não estamos nada, a gente está numa luta constante, o nosso cotidiano, só fazemos aquilo que gostamos. Só interagimos verdade. porque gostamos. E só fazemos movimentos porque achamos que esse movimento, seja na escrita, seja na fala, seja na palestra, seja no livro jurídico, seja no livro de crônica, elas podem contribuir em algum momento para algumas pessoas. Eu, por exemplo, tudo que eu escrevo, tanto minhas obras, né, artigo científico, aula, textos, eu abro minhas aulas com frases sempre, sempre, sempre. E às vezes eu vou encontrar aluno 5 anos depois, 10 anos, diz assim, professora, sabe aquela frase que você me disse? Como que aquela frase me ajudou? Eu fiquei lembrando aquilo, aquilo, aquilo. Então, eu acho que assim, aí eu vou usar um adágio muito, muito vulgar, muito comum, muito corriqueiro.
Se a gente está no mundo, se a gente não está para servir, a gente também não serve muito para viver, né? É Olha, verdade. César, a gente está aí faltando 4 minutinhos, 4 minutos. Eu queria que você finalizasse, fazendo suas considerações finais, falando da sua próxima obra, se vai lançar fisicamente, se você vai lançar virtualmente, e uma palavra assim, de esperança para as pessoas. Eu escrevi um livro agora que eu falei que é contando a história de Brasília, os 60 anos de Brasília, mas vinculando a arte. O Brasília, na minha compreensão, nasce na Semana de Arte Moderna, quando vem o modernismo dizendo não ao culto europeu, o estrangeirismo, começar a criar coisas novas. E esses grupos de rebeldes que se juntam para fazer Brasília, antes Pampulha, também nessa mesma linha, trazendo arte, são os artistas como Bruno Giorgio, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Bulemark, eles se transformam num dos melhores arquitetos, maior urbanista, quando Portinari. Você imagina quando essa E turma se Brasília, reúne? até hoje, a arquitetura dela é moderna. 60 anos É, depois é é moderna. tombada pelo patrimônio público, pelo modernismo. Então, a arte está na história de Brasília. Até se pensar uma cidade sem muro. Há uma diferença entre o pensar e o ser. Brasília é uma cidade excludente muito grande. O livro, o meu livro conclui assim: qual Brasília você é? A mansão, a invasão ou a mansão? Então, faz algumas críticas sociais sobre Brasília, porque os candangos que vieram para construir Brasília achavam que ia ter uma cidade para chamar de sua. E não era esse projeto dos construtores, era para expulsá-los depois. E eles, por resistência, ficaram em Brasília. Então, se eu quero fazer uma mensagem de esperança, eu vou usar essa expressão resistência, que pressupõe existência. Né? Eu existo, e eu existo como ser humano, existo como pessoa. Se Brasília não era pensado para as pessoas, os nordestinos, os negros, os índios, as comunidades que vieram para cá para a construção, os candangos, a expressão candanga significa ratazana, coisa feia, fedorenta, e as pessoas transformaram, apesar de tudo isso, numa grande cidade. Aí é o exemplo do candango de Bruno Giorgio. Um evento de Brasília, um CONAT, feito pelo Newton. Newton tem muito bom gosto, né? Aqui. É verdade. Então, se eu tenho esperança e eu sou um otimista, eu digo, pô, vamos fazer esse mundo melhor, vamos olhar mais para as pessoas, vamos amar mais, vamos amar em todos os sentidos, amar no sentido religioso, no sentido pessoal, no sentido amoroso, em todas as E um expressões. amor dinâmico, um amor de resistência, um amor de luta, E, não é um amor de e comodismo, agora, né? Eu acho que a claro, grande proposta e o amor sua agora, é um amor é, de luta, né? claro. E agora o amor que está nos chamando, que é o amor pela democracia. É, Porque a democracia é um amor por todos e todas, que o Estado seja para servir as pessoas e não nos servirmos dele usando a frase que você utilizou. Então, vamos amar mais. Você tem esperança nisso? Claro, porque se nós formos comparar o início do mundo com hoje, nós não estaríamos aqui conversando, porque as mulheres não tinham direito para estar conversando. Nós não estaríamos. Por quê? é Porque só as assistir mulheres. às sufragistas, a luta pelo. Claro. Eu escrevi aquele Mulheres que Ousam Escolher, e um dos livros que eu escrevi, é uma forma de retribuição. Pode falar, estão todos Porque, aqui, só um que está lá no alto. pronto, está lá uma borboleta, metamorfose, porque eu sou muito grato às mulheres, porque as mulheres, a luta das mulheres para uma sociedade igualitária, para mim, é o exemplo de que não é uma utopia. As mulheres estão conquistando cada vez mais a igualdade. Não está o mundo igual, mas tem enfrentado o machismo dizendo que é igual, cada vez usando o direito de fala, dizendo que tem que ser mais escutada, remunerações iguais. Então, acho que isso é muito importante. E foi as lutas do ontem que estão Ô, refletindo no César, hoje. a gente E, vai cair agora mesmo. Então, eu quero assim dizer que eu estou muito feliz de ter feito esse papo com você. Foi difícil a gente ajustar uma agenda. Criei um cenário porque eu acho que realmente a gente merece estar dentro de um cenário aqui.
E eu estou muito grata a você por fazer parte da minha história também de luta aí, de aprender muito com você sempre, dessa pessoa humanista que você é, e tenho todas as suas obras, e quero dizer o seguinte, para as pessoas que estão nos vendo, para